Pai do Senhor, queridos. Deus é bom. Abra sua Bíblia. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, versículos 20, 21 e 22. Queremos dar as boas-vindas ao casal, ao Cleimir, sua esposa, que são nossos, né? Mas agora efetivamente na sede. Glória a Deus. Eu não vim preparado para falar, porque tínhamos outro propósito, mas chegando aqui me lembrei que o evangelista Simão Martim, ele está lá no Sebaldo Kunz, e eu quero falar nessa noite sobre mudança de estação. Observe bem, há pessoas que têm dificuldades com mudanças de estações, ok? E essas mudanças de estações são fases da vida, né? O tempo ele é pautado por essas mudanças, por essas fases. E há muita gente que entra em crise porque não entende essa transição, né? Vamos lá, vamos basear então a nossa fala nesses 3 versículos do capítulo 2 do livro de Daniel, que diz assim: Falou Daniel, dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Podeis tomar assento. Queridos, biblicamente existem padrões que nós identificamos um tempo onde mudanças ocorrerão. Basta nós olharmos principalmente para as profecias e nós vamos perceber de forma muito clara a forma que Deus trabalha no tempo. Existem várias teorias que tentam explicar sobre o tempo. O filósofo cristão Santo Agostinho, um dos patrícios da igreja, ele acreditava que o tempo não era absolutamente infinito. O tempo era, segundo ele, criado por Deus. Ele também disse que o tempo existe somente em nossa mente. E olha, que ele justificou isso. Na topologia do tempo, Aristóteles dizia que o tempo não pode existir em uma linha reta. Ele dizia que o tempo ele é espiral, que dá voltas e mais voltas sem parar. Sabemos que esse não é o conceito das Escrituras, porque existe uma linha no tempo, sim. Existe também a teoria do presente ilusório. E por aí segue, né? Tantas outras teorias sobre o tempo. Concluímos então que o tempo ele não é estático, mas ele é dinâmico. A vida, a natureza animada e inanimada, o mundo visível, o mundo invisível, estão todos submetidos, estão sobre a rege das profecias. Tudo o que foi dentro do Cronos, o que é o Cronos, o tempo estabelecido por Deus no mundo dos homens, que se conta no tic-tac do nosso relógio. Tudo está submetido às profecias. Tudo que foi, tudo que é e tudo que será
até que Cristo venha. E depois, porque segue-se um fluxo de acontecimentos, segundo as revelações das profecias. Estamos falando da grande tribulação, 7 anos, dividido em 2 tempos, 3 anos e meio. Depois segue-se 1000 anos, que é chamado de milênio. E por fim, lá está o fim do mundo, né? Alguns dizem, estamos vivendo o fim do mundo. Não, essa não é a notícia para agora. O fim do mundo, a esse tempo, ele foi cancelado. Diga glória a Deus. Porque arrebatamento não é fim. Arrebatamento é um marco divisório na história. Um cumprimento de profecias. Um cumprimento de uma promessa. Se você aguarda essa promessa, diga glória a Deus. O fim do tempo se estabelecerá, ou o fim de todos os tempos, melhor dito, o fim de todas as eras, desde Adão até a última criatura, se estabelecerá no dia do juízo final, o dia do trono branco, o dia da ira do grande Deus, e ele julgará a todos com justiça. Então tudo está submetido a profecias. A Bíblia é o mapa profético de todos os tempos. E pela determinação de Deus, por mercê divina, tudo que você vê está sob o seu controle. Ele não é um Deus que está sentado em seu trono, perdido nas suas anotações, correndo de um lado para o outro em desespero, frente àquilo que o homem faz, aos acontecimentos, aos caos instalados nas nações. Tudo está sob o seu controle. Escute isso, nada foge do golpe de vista de Deus. Se a sua vida tem dado certo até agora, entenda, Deus está no controle destes sims, daquilo que tem dado certo. Mas se pelo contrário a sua vida está cheia de nãos, desencontros, crises, abatimentos, aflições, angústias, desesperos, frustrações e outras questões do gênero, entenda, mesmo assim Deus está no controle da sua vida. Estamos vivendo desde 2020 uma incisão na história. Está havendo uma mudança de estação e isso é percebível em todos os lugares. Haja vista que alguns especialistas sobre a vida estão dizendo que essa era, a partir de 2020, é chamado de o novo normal. Por que novo normal? Porque coisas mudaram, situações foram alteradas, propósitos foram mudados. Entenda, 2020 marcou o antes e o depois. Muitas coisas que foram alteradas, mudadas. Nós sentimos o impacto dessas mudanças lá no início, mas agora para a gente já está tudo normal. Que tempo é esse? Para alguns um tempo de projetos engavetados. Gente que deu férias às motivações da vida. Deixaram escapar pelo ralo a inspiração para a vida. Projetos que estão engavetados literalmente. Expectativas frustradas. Lembra quantas viagens que não deram certo? Inclusive eu com a equipe de irmãos aqui, passagens compradas para Malawi, no continente africano. Reuniões, os tratados sobre missões. Daqui um pouco, expectativas frustradas
Estamos em 2024 e até hoje a viagem para o Malawi não saiu mais. Que tempo é esse? Um tempo de acomodação do medo. Pessoas vivendo embebecidas pelo medo, vencidas pelo medo. Pessoas vivendo o futuro incerto. Que tempo é esse? Um tempo de mudanças de hábitos. Esse é o nosso tempo. Estamos em uma transição. Mudanças já ocorreram e estarão ocorrendo. Acredite nisso. Não só pela Covid-19, pelo coronavírus, que nem é bom lembrar, né? Mas não é só por conta disso, da pandemia. Muitas outras mudanças estarão ocorrendo. E se nós não estivermos alertas para isso, se nós não entendermos que esse é o processo que nós estamos submetidos no tempo, creia você ou deixa de crer, nós teremos problemas. Tem pessoas que têm o costume de dizer frente às inovações, às mudanças que ocorreram. Tem pessoas que dizem assim: olha, no meu tempo não era assim. Eu faço uma pergunta: qual é o seu tempo? Se você tem 100 anos, mas ainda está vivo, respirando, confere-se como alguém nesta geração. A notícia é essa: esse é o seu tempo. Você precisa assimilar a realidade das mudanças, não no tempo que passou, mas no tempo que você está. E eu tenho a certeza que Deus lhe trouxe hoje aqui para responder perguntas que até hoje ninguém pôde te dar respostas. Ele é o Deus que muda os tempos e as estações. Ele é o Deus que não só muda, mas Ele é o Deus que permite as mudanças do tempo e das estações. O diabo, ele é perito nisso. O diabo, ele é perito nessa questão das mudanças do tempo. Se você parar para pensar, aquilo que era novidade na década de 60, em 70 já não era mais. Vamos pensar aqui as paradas musicais da década de 60. Em 70 já havia inovações. A década de 80, quem gostava da discoteca, né? Tem muito crente aí que hoje está transformado, mas que passou noites, né? As músicas hoje das baladas não são mais as mesmas. O diabo trabalha com a dinâmica do tempo. Quem está aí, diga amém. A moda, eles dizem que vai e vem, mas sempre alternada, sempre com uma nova cara. Eu aposto que ninguém de vocês hoje, se eu estivesse no final do culto lá, com uma calça boca de sino, dizendo: olha, de presente eu quero te ver no próximo culto, tenha certeza que você dispensaria e diria: pastor, por favor, deixa para lá. Nós precisamos estar alerta quanto a isso, vivendo o reino de Deus. Deus olha para Israel concernente a esse quesito de mudança de estação. Ele diz a Israel: eis que eu faço no meio de vocês uma coisa nova. Paulo disse que é necessário nós deixarmos o velho para aderirmos o novo. Deus está fazendo nesta geração. Tem muita gente dizendo: no passado Deus fazia, melhor dito, né? No passado Jesus salvava, no passado Jesus batizava com o Espírito Santo, no passado a igreja era mais avivada, no passado os crentes eram mais crentes. Não, 1000 vezes não. Deus está fazendo a esse tempo. Ele ainda salva, Ele ainda
ainda batiza. Crente tem cara de crente, jeito de crente, fala de crente, olhar de crente, sentimento de crente, pensamento de crente, relacionamento de crente. A igreja de Jesus, ela não muda no aspecto da sua santidade, que é posicional, atemporal, mas naquilo que Deus está fazendo, a igreja muda. Paulo diz que nós precisamos viver de glória em glória. Tem gente que vive com a glória de 10 anos atrás. Deus tem uma glória para hoje, tem uma glória para amanhã. Se você profetizava e não profetiza mais, não fique dizendo que não tem mais profecia. Se você falava em línguas estranhas e não fala mais, não fique falando que não tem mais línguas estranhas. Se você orava e não ora mais, não venha dizer que hoje o povo não ora. Se você era mais crente há tantos anos atrás e não é mais hoje, não fale que a igreja hoje está fria, vazia de Deus. Quem entende? Urabacalabachandarabacaios. A igreja não muda no seu posicionamento, que é atemporal, a santidade, mas ela muda a sua dinâmica no tempo com o fazer de Deus. Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu tenho um alvo, eu corro para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Estamos vivendo um ciclo profético. Profecias estão se cumprindo cabalmente agora. Enquanto eu estou falando a vocês, profecias estão se cumprindo. E em meio a tudo isso, em relação ao tempo, nós precisamos saber qual é o nosso destino. Vire para quem está do seu lado e diga: você precisa saber qual é o seu destino. O escritor aos Hebreus, ele escreveu dizendo: aquele que há de vir virá e não tardará. Só um pouquinho de tempo. A nossa redenção está próxima. Jesus disse: quando vocês verem esses sinais acontecendo, sinais, mudanças de estações no tempo, não é para a gente ficar triste, desanimado, frustrado, porque quando a gente trata das profecias, arrebatamento, tempo do fim, tem crentes que ficam tristes, sem motivações. Não, Jesus disse que quando nós ouvir tais pontuações do tempo, essas mudanças de estações, é para nós nos alegrarmos, porque está próximo a nossa redenção, e eu creio que está mais próximo do que nós esperamos. Se você veio aqui esta noite, meu irmão, se você veio aqui esta noite, minha irmã, quem sabe alheia no tempo, quem sabe assim, aquém das realidades, das pontuações, das profecias, da fidelidade de Deus em cumpri-las, entenda, nós estamos vivendo o apagar das luzes dessa dispensação. Breve Cristo voltará. Estamos vivendo uma inferência no tempo, na história. Se Jesus voltar daqui a 10 anos, a nossa esperança é agora, para amanhã, enfim. Mas se ele demorar 10 anos, 20 anos, nós seremos lembrados, as próximas gerações, como a geração que foi marcada pela inferência do tempo. Marco divisório nessa geração. Quantas lágrimas, quanta gente perdida, quantos lamentos, quantos lutos, incalculáveis verdades, choros, lamentos, porque famílias inteiras foram varridas. Novas ideias e adaptações para a sobrevivência, nós seremos lembrados para sempre. Portanto, a grande notícia é que o fim ainda não chegou. Eu vou repetir isso: o fim ainda não chegou.
Quem sabe você chegou aqui esta noite tão cansado. Quem sabe você chegou esta noite com os joelhos desconjuntados. Quem sabe você chegou esta noite com as suas mãos cansadas. Quem sabe você chegou hoje aqui e a fadiga é a realidade do seu estado mental e emocional. E como eu sempre digo, quem sabe você está quase dizendo: eu acho que vou ser vencido em nome das minhas fraquezas. Quem sabe você estar aí quase dizendo: Deus, eu não sei se eu vou continuar, não tenho mais força para prosseguir. Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer: ainda não é o fim. Esse é um tempo de um movimento em nome da fé. A fé aparece em tempos de crises. A fé, ela aparece em momentos de caos. Que sentido tem você exercitar a fé quando tudo está certo? Quando o vento é favorável a você? A fé não aparece quando nós temos um tapinha nas costas, um cumprimentar de aconchego, de aceitação, de acolhimento. A fé, ela não aparece quando os bolsos estão cheios de dinheiros, a conta está recheada. Esses dias eu disse, e vale a pena lembrar, às vezes a gente está aqui no altar e vê alguém testemunhando, seja pelo bilhete, seja pelo microfone, e eu vejo que irmãos brilham os olhinhos assim, como que estão a dizer: como eu gostaria de ter a fé desse irmão, como eu gostaria de ter a fé desta irmã. Ó, fé enaltecida, que tamanha fé! Ora, mas se você está lá, vivendo a necessidade do seu milagre, vivendo uma lacuna aberta na sua história, no tempo, esperando um milagre da parte de Deus, e o milagre ainda não chegou, mas você vem à igreja, você dobra os joelhos, você levanta a mão, você abre a boca para adorar, você tem motivações para estar na presença de Deus. Ó, fé extraordinária! Que tamanha fé há no seu coração! Então creia, a fé está sendo demonstrada no momento da crise. Esse é um tempo de movimento em nome da fé. Esse é um tempo de você se levantar em nome da fé. Esse é o tempo em que Deus estará a trabalhar em seu favor, porque Ele trabalha no tempo e para aqueles que têm fé. Então jogue fora todas as referências que não combinam com você. Jogue fora todos os retratos que não falam a verdade sobre você. Tem muita gente com referências daquilo que não condiz com o verdadeiro eu. Você tem um eu e você sabe qual é o seu verdadeiro eu. Que referências aleatórias, pontuadas, não venham ofuscar os seus sentimentos e a sua visão do seu verdadeiro eu. Qual é o meu eu, pastor? Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você não é escravo do reino, você não é escrava do reino, você não é súdito do reino, você não vive na periferia do reino, você vive a realidade, o âmago da verdade do reino de Deus. Você é cidadão do céu, cordeiro com Cristo, você é uma palmeira, você é uma oliveira, você é a luz do mundo, você é sal da terra, você é a noiva do cordeiro, você é jardim fechado, você é uma pedra preciosa, você é uma águia crendo nas promessas de Deus. Se você entende isso, levante a sua mão e diga alguma coisa para Ele. Eu estou encerrando. Precisamos saber qual é o nosso destino. Nós precisamos saber qual é o nosso futuro. Sendo assim, independente da estação que nós estivermos, nós teremos força para enfrentá-las.
Eu vou repetir, nós precisamos estar certos do nosso destino. Tem tanta gente perdida concernente ao seu destino. Não sei por que nasci, não sei por que estou aqui, não sei aonde vou chegar. Você precisa estar certo do seu destino. As famosas perguntas da filosofia. Você precisa estar certo do seu futuro. E aí, independente da estação que nós estivermos submetidos, nós vamos ter força para enfrentá-las. Sabe o que é isso? Isso é um olhar profético do tempo e no tempo. Você sabe que tudo é transitório, que tudo vai passar. Só Ele é para sempre. O escritor aos Hebreus disse: Ele é o mesmo ontem e hoje o será para sempre. As leis passam, os costumes dos homens passam, as veredas dos homens passam, a fama passa, o dinheiro passa, o sucesso passa, tudo na vida é passageiro. Deus não é Deus de futuro incerto. Escute aqui, meu irmão, escute aqui, serva de Deus. Eu estou dizendo que Deus é um Deus de futuro certo. Deus não é um Deus de futuro incerto. E se na sua ótica você olhar para o futuro e temê-lo, ter incertezas do futuro, creia, Deus não estará lá nesse seu futuro. Abraão tinha um futuro e um destino. Quando você lê Gênesis capítulo 12, você vai ver que Deus fala com Abraão. E no versículo 4, Gênesis 12, diz que Abraão saiu. Eles sabiam quais eram as verdades daquele Deus que falara ao seu coração. Ele saiu da sua zona de conforto, da casa do seu pai, da sua parentela. Tudo em nome da fé, rumo ao prometido, futuro prometido. Se você observar, Deus fala da linha de chegada para Abraão, mas Deus não deu o mapa para Abraão. Deus não detalhou o caminho para Abraão. Deus não detalhou as estações da vida para Abraão. Deus não detalhou as fases da vida para Abraão. Deus não pontuou dizendo, daqui a tantos anos, uma estação será alternada. Mas ele creu no futuro prometido. Abraão tinha um destino certo. Portanto, nessa mudança de estação, o que nós precisamos é seguirmos os passos de Abraão. Haja vista que ele é o nosso pai na fé. Quem ouviu o Evangelho pela primeira vez, eu acho isso extraordinário. Abraão acreditou no Deus que falara com ele. Qual é o meu futuro, pastor? Vou te ajudar. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus. Por enquanto estamos em Catanduva, somos catanduvenses. Mas quanto ao nosso destino, ao nosso futuro, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus o Cristo. Vire para quem está do seu lado e diga: a minha cidade final de destino é o céu. Olha aqui, eu vou te dizer uma coisa que quem sabe você nunca ouviu. O seu destino final não é o sepulcro, o cemitério. O seu endereço eterno é o céu. O céu. O céu, e ele é logo ali. Então é só você colocar o pé na estrada. Faça como Abraão. Pastor, eu não tenho mapa em minhas mãos. Não importa. Deus está cuidando de tudo. Paulo escreve aos irmãos na Itália, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas, não é parte das coisas, irmão Jefferson.
não é algumas coisas. Paulo está dizendo que todas as coisas, aquilo que você entende, aquilo que você deixa de entender, aquilo que você aceita, aquilo que você deixa de aceitar, aquilo que você quer, aquilo que você não quer, aquilo que te vem, porque você chama aquilo que vem como algo que se intromete na sua vida. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Então, descanse o seu coração nesta noite. Eu vou liberar uma palavra a alguém aqui. Essa palavra vem do Espírito de Deus ao meu espírito. O diabo tem lançado no seu rosto, escute isso, o diabo tem lançado no seu rosto as suas fraquezas, as suas atitudes, aquilo que você fez em nome das suas fraquezas, em nome da sua carne, e agora vem na sua frente os seus erros. Aí vem as pontuações. Se você tivesse feito isso, você não estaria assim. Se você tivesse tido aquela atitude, aquela ação, não seria isso a sua vida. E aí o que importa é que Deus está cuidando de tudo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então descanse o seu coração e diga para Satanás nessa noite: independente de quem eu sou, independente dos meus erros, independente das minhas más escolhas, independente dos meus pecados, dos meus fracassos, das minhas limitações, o que interessa é que Deus está guiando, coordenando, governando, administrando todas as coisas. Se você crê nisso, levante a sua mão, porque há uma graça sendo revelada a partir desse altar para a vida de alguém. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Pastor, mas o meu passado é negro, o meu passado é de pecado, o meu passado é de iniquidade. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Maior do que o pecado que te condena é a graça imensurável de Cristo Jesus. Uramaias, eu tenho que encerrar, mas é um fluxo do céu ao meu coração. Quando nós agimos por fé, quanto ao nosso futuro, nosso destino, nós estamos legitimando a oração feita por Jesus. Quando ele diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É o céu invadindo a terra. É você chegando e mudando ambientes. Quando nós agimos por fé quanto ao nosso destino, ao nosso futuro, nós estamos cumprindo a agenda de Deus na terra. Eu não vou mais pregar, fica de pé. Teria mais alguns pontos para trabalhar com você. Caminhar por fé, queridos, frente ao desconhecido. Você sabe o que está por vir amanhã, em certo sentido? Quem sabe? Ninguém de nós, né? Sabemos o que virá o mês que vem. Eu tenho uma agenda, a igreja tem uma agenda, cada um de nós tem uma agenda. Nós colocamos na agenda propósitos, mas nós não sabemos. E o desconhecido, e aquilo que está por vir, e as surpresas da vida, e os desencontros dos propósitos. Então, escute isso: caminhar por fé frente ao desconhecido, mas sabendo que existe uma linha de chegada. É como você viajar à noite com os faróis ligados. À medida que você vai avançando, o farol vai iluminando e você vai vendo a estrada. Assim é caminhar por fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. E o salmista diz que a palavra de Deus
é luz para o nosso caminho. Você entende isso? Ou seja, eu estou lhe dizendo que você deve, nessa viagem rumo ao seu destino prometido, a cidade celestial, você deve ter esses faróis. Se você observar a linguagem do salmista, ele vai falar do farol alto e do farol baixo. Quem entende? Você sabia que a vida cristã é uma aventura? Nós vivemos de aventura no reino de Deus, em certo sentido, de aventura, acreditando na fidelidade de Deus. Nós vamos orar por você, nós vamos fazer o corredor. Aleluia! Não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Pode vir, irmã Lindaura, ajuda nós a orar. Sou mais escravo